Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bet do Dia. Agora para falar de um duelo Brasil e Argentina pela Copa Sul-Americana, Corinthians e Argentinos Júnior. É o jogo que a gente vai analisar a partir de agora. E quem vai me ajudar aqui nessas análises é ele, Samuel Vilar. Salve Fábio, salve você, nosso telespectador. E é isso mesmo, vamos dar uma olhada aí nesse confronto hoje entre Brasil e Argentina. Duas equipes aí que não apresentam uma consistência muito grande, mas a gente vai dar uma olhada aqui nos detalhes de cada equipe para essa partida. É isso, vamos com as informações gerais desse jogo. Jogo terça-feira, neste dia 14 de maio, às 9h30 da noite, lá na Neoquímica Arena, lá em São Paulo. As equipes que já se enfrentaram na primeira fase, no jogo de ida, dessa Copa Sul-Americana lá na Argentina, e foi 1-0, aquele jogo que o Cássio falhou, inclusive foi o jogo que o Cássio perdeu a titularidade, Exato. Depois desse jogo o Carlos Miguel assumiu aí a meta corintiana. Teve jogador expulso pro Corinthians também. Isso, foi um jogo ali complicado, poucos gols, um jogo de poucas chances. A gente vai analisar se a tendência para esse jogo lá em São Paulo vai ser essa mesmo. Vamos ver como chegam as equipes, Samuel? Como vem aí Corinthians e Argentinos Júnior? Você já disse que as equipes realmente não têm uma consistência, O Corinthians deu uma melhorada, mas aí empatou com o Fortaleza em casa, ganhou do Nacional do Paraguai não jogando tão bem e perdeu para o Flamengo. De 2-0. Foi decepcionante, inclusive, esse resultado aí para o Corinthians. Eu acho que eles poderiam ter tirado alguma coisa ali daquele jogo, nem que fosse pelo menos um golzinho, Eu achei que faltou aí um pouco mais de proatividade da equipe do Coringão. Já o Argentinos Júnior, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. É um confronto direto, Samuel, em relação à classificação. O Corinthians é o segundo com 7, o Argentinos é o terceiro com 6, e o líder dessa chave é o Racing, É o Racing do Uruguai, que tem 8 pontos. Então, todo mundo está vivo aí nesse grupo, na briga por uma classificação. E é um jogo que para o Corinthians é para encaminhar. Se vencer, abre 4 pontos do Argentinos e basicamente consolida aí a vaga na próxima fase. Exatamente, Fábio. Com relação ao momento das equipes, um empate já valeria aí para o Corinthians, eu acredito. É o concorrente direto pela vaga dele ali, o segundo colocado do grupo. Tá com 6 pontos, então o empate ele ainda manteria essa distância de 1 ponto, mas ficaria arriscado demais para a última rodada, Ou seja, para chegar... O Argentinos pega o Nacional do Paraguai, que é o lanterna, Exato. Perdeu de todo mundo, então... Então, assim, o ideal para o Corinthians é vencer essa partida aí. Já com relação a gols, a gente vê aí que a média de gols na competição, na Copa Sul-Americana, do Corinthians, ela é mais alta, um pouco mais alta do que a média do Argentinos Júnior, O Corinthians tem uma média aí de 1,75 gols marcados por jogo, enquanto o Argentinos Júnior tem uma média de 1,25 gols marcados por jogo. Com relação a gols sofridos, o Corinthians tem uma média muito baixa, Fábio? Isso. Com cerca de 0,5 gols sofridos por jogo, meio gol sofrido por jogo, enquanto o Argentinos Júnior tem uma média alta, de 1,75. Perto de 2, ou seja, eles mais sofrem gols do que marcam, Se a gente for puxar aí por essa estatística. Então, vamos dar uma olhada aí nos padrões das equipes, vamos ver para esse jogo. Algumas estatísticas, em relação aos dois times. O Corinthians, em 9 das suas partidas mais recentes, em 7 delas, a gente teve até 3 gols, no jogo. Na verdade, até 2 gols, Exato. Em 7 dessas 9 partidas. Já o Argentinos Júnior é um time que normalmente sai atrás de um placar. Se a gente pegar as 7 últimas partidas do Argentinos Júnior, em 5 o time tomou o primeiro gol do jogo. E aí, em relação ao confronto direto, foram 3 jogos, até recentes, os últimos jogos entre eles, e em nenhum deles a gente teve pelo menos 2 gols, até menos do que 2,5. Nos últimos 3 confrontos foram menos de 1,5 gols, que significa que saiu até um gol, Ou seja, foram nenhum gol ou até um gol na partida. Só foi 1-0 para o Corinthians em um jogo, 1-0 para a Argentinos Júnior nesse último e um empate em 0-0. Exato. Então nem ambas marcas tivemos também. Nem ambas marcas tivemos. Então a gente já vai aqui. Vamos puxar aí o nosso momento Bet Nacional, onde a gente vai conferir aí as melhores oportunidades de aposta para essa partida entre Corinthians e Argentinos Júnior. A gente já vê aqui de cara, Fábio, que com relação ao resultado final, o Corinthians ele é bem favorito, pagando 1,76. É uma odd até que me chama a atenção também, pode ser eventualmente interessante, a gente vai dar uma olhada. Isso. E para o Argentinos Júnior vencer 5,15, Fábio? O que a gente pode extrair aí dessa odd? O Corinthians é favorito, mas eu tenho aquela, O Corinthians, como tu já citou, Samuel, é um time que não está muito consistente. E é um jogo contra um time argentino, chato, que já venceu o Corinthians, O último confronto foi vitória do Argentinos Júnior, Isso, então eu acho que o resultado final é meio arriscado. Até acho que apostaria, se fosse uma múltipla, para pegar outros jogos do dia,
eu ia no Corinthians. Ia dar uma aumentada boa, né? Multiplicaria por 1,76, Mas, aí estaria interessante. Sozinho assim, seco, eu acho que, não sei, apesar de confiar no Corinthians nesse jogo, achar que ele vai vencer, eu não confio tanto, né? Uhum. Eu confio, mas não tanto, né? Sim. Então, acho que a gente poderia procurar outros mercados mais interessantes. Vamos descer para gols, né? Vamos para gols. Com relação a gols, a gente vê aqui que a expectativa do mercado é de que saiam, assim, pelo menos mais de um gol, mas que saiam aí, ó, 2 golzinhos está pagando 1,46, né? Ou seja, para sair mais de 1,5. Para sair, no caso, mais de 1,5 gols, está pagando 1,46. Eu não vejo tanto valor nessa hora. Eu também não. Fábio. Acho que é uma tendência de menos gols, até Exato. Porque, como a gente viu nos confrontos diretos, né, entre as equipes, e Brasil e Argentina, né, pode ser um jogo mais truncado, o jogo da ida foi um jogo com muita confusão, então acho que pode ser um jogo que tem uma tendência a ter poucos gols, tá? Apesar do que os jogos do Argentino Júnior na Sul-Americana, até foram jogos ali, até com exceção desse do Corinthians, né, que foi só 1-0, foram jogos ali que saíram muitos gols, né? Foi uma tendência de sair mais gols, mas eu acho que esse jogo tem uma tendência de sair até 2 gols. E o que me chama a atenção é justamente isso, Fábio. O under 2,5, né, o menos de 2,5 gols, está pagando 1,53. Esse seria aí o meu palpite. O que é que você acha, Fábio? Eu também vou contigo, tá? Eu acho que se a gente tiver que apostar em algum resultado, né, nesse jogo, eu acho que esse é o mais seguro, tá? Talvez, primeiro gol do Corinthians, produção, vamos ver quanto tá pagando o primeiro gol do Corinthians? A gente viu lá que o Argentino Júnior sofreu aí o primeiro gol em 5 dos últimos 7 confrontos recentes, né? Então, para o Corinthians marcar o primeiro gol, pagando 1,60. O Corinthians precisa da vitória, joga em casa, não vem num momento muito bom, então chama a atenção essa odd aí do primeiro gol do Corinthians. Então, a gente não confia tanto na vitória seca do Corinthians, né? Mas talvez para o Corinthians abrir o placar, até vendo o retrospecto recente do Argentino Júnior, que é um time que começa geralmente atrás no placar, também é uma alternativa, né, Samuel? Exatamente. Eu acho que esse aí seria o nosso segundo palpite para essa partida, né? Chama a atenção justamente o momento do Corinthians, que o Corinthians vive e o que vale esse jogo, como a gente bem falou agora há pouco. Esse 1,61, eu acredito que tenha valor aí para o Corinthians abrir o placar nesse jogo. Bom, então é isso. Vamos repassar, Samuel, as dicas aí para esse jogo Corinthians e Argentino Júnior. Isso mesmo, Fábio. Puxando aí o nosso recap de apostas para esse jogo, a gente viu o menos de 2,5 gols pagando 1,53 para essa partida. Eu acredito que é muito viável essa aposta aí. Uma das poucas, né? O jogo a gente viu aqui que é um jogo meio Tá complicado. escasso de oportunidades. Né? Tantas oportunidades assim. E o nosso segundo palpite foi justamente para o Corinthians abrir o placar, pagando 1,61. Esses foram aí os nossos 2 palpites para esse jogo. É isso, valeu Samuel, valeu a galera que acompanhou aqueles recados de sempre, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra no nosso site tvbet.com, porque lá tem ainda mais conteúdos para você apostador. Valeu, tamo junto Samuel. Um abraço, Fábio, e um abraço a você, nosso telespectador, e é isso mesmo, continue aí acompanhando o nosso conteúdo aqui na TVBet. Tchau, tchau.